Amém. Então vamos lá. O motivo de alguns se aproximarem mais do que os outros fala sobre a minha liderança ou sobre a fome e sede das pessoas que se aproximam? Essa é uma boa pergunta. Um bom líder precisa se avaliar dentro da estrutura que eu te ensinei. Mas eu vou me virar aqui, mas obrigado. Eu vou aqui. Dentro do... O que é um bom líder? Um bom líder, ele está sempre se avaliando. Agora, o nosso avaliar não é sobre o que nós pensamos de nós mesmos. Aonde a gente tem que se avaliar? Naquelas duas matérias que eu te dei. O seu trabalho como líder e a estação que a sua célula está. Eu não sei qual nível, quem fez essa pergunta, qual o estágio que você já está. Não sei se você acabou de plantar a sua célula, se a sua célula tem 8 meses, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, se você multiplicar e você seguir aquela ideia que eu te dei, se você trabalhar 3 meses de comunhão, eu tenho certeza que os seus liderados vão estar próximos de você. Essa é a verdade. Pastor, perdi esse tempo, não tinha essa ideia, não tinha essa revelação. O que eu faço agora? Se aproxime na medida que for possível. Tem coisas que a gente consegue reparar, tem coisas que não vai dar para reparar agora. E aonde você vai ajustar isso? Vai investir essa proximidade no seu LT, para ele entender esse trabalho quando ele multiplicar a célula dele. Porque toda célula, quando ela multiplica, ela morreu. Amém, irmãos? Amém? Você tem essa consciência? A célula, para multiplicar, ela morre. E nasce 2 células. Por que eu gosto de falar que ela morre e nasce 2 células? Porque é a oportunidade de você zerar o jogo. E aí tem muito líder que ele entra na segunda célula multiplicada com um padrão da última estação que ele viveu. Não entre com essa mentalidade. Se nasceu uma nova célula, você vai desenvolver os 4 ciclos novamente e os 5 trabalhos do ministro novamente. Amém? Ficou claro? Glória a Deus. Aí, se você tiver mais pergunta depois disso, você vai mandando aí. E como gerar essa fome no coração de outras pessoas? Tá. Era a mesma pergunta? Tá. Como gerar essa fome? É aquilo que eu disse para você. Se o seu coração é incendiado, provavelmente você vai gerar isso nos outros. Irmãos inspiram irmãos. Todo mundo gosta de uma boa referência. Por isso que você precisa sempre se analisar. Vou te dar um exemplo, vou falar de mim, para você ficar em paz. Eu era um cara extremamente ruim de relacionamento, ainda considero que eu sou ruim de relacionamento, preciso melhorar bastante. Porque quando eu olho o meu alvo, que é ser como o pastor Abel, eu percebo que eu estou bem distante, porque ele é um cara muito amável, muito relacional. Eu não tenho o mesmo nível de relacionamento, e eu entendo isso. É isso que muitas vezes eu vejo que os irmãos têm dificuldade de se perceber. Eu não fico mal por saber que eu não sou igual a ele. Eu tenho um objetivo, ó, que bênção. Para mim é alegria. Eu tenho algo para crescer, para evoluir. Não me considero, não fico mal por causa disso. Eu só quero me inspirar nele e desenvolver isso. Então, perceba isso em você. Seja alguém que gere essa proximidade, seja alguém inspirativo. Eu sempre falo, pessoas felizes, né? A pastora Jana tem uma facilidade de fazer amizade, assim, espetacular, porque ela sempre está rindo, ela sempre está feliz. Eu não, sempre estou meio bad boyzão, eu confesso. Eu me entendo, pessoal. Só que eu percebi que isso não é bom. Entende? Então, para aquilo que eu quero exercer, não é bom. Então eu vou me amoldando nela. Então eu tenho um bom referencial na minha casa, tenho um bom referencial na minha liderança como meu pastor, e vou percebendo, acho que eu preciso ser mais feliz, né? Eu preciso dar um sorrisinho a mais. Aí, tá vendo? Estou até pregando rindo. É isso. Se perceba e se desenvolva. Se as pessoas não estão próximas, eu sempre uso essa métrica. Eu acho que eu não estou completando algo nos meus irmãos. Eu trago para mim, eu não transfiro. Eu gosto de trazer para a minha realidade sem chicote. Amém, irmãos? Sem pensar, eu sou um pastor fracassado. Não, em paz. Você tem paz para crescer? Aleluia. Pastor, com a transição e as mudanças de liderança em membros da célula, as estações da célula, isso, perfeito, que eu te disse, reiniciam. Quando começar uma nova liderança,
Vamos lá, tá, deixa eu perceber aqui. Tem algumas células de alguns discipulados que estavam prestes a multiplicar. Quando ela multiplicar, zerou o jogo, começou vida nova. Amém? Considere isso. Eita, está aumentando bastante, né? Glória a Deus. O que fazer com a ovelha que só aproxima por cargo? Mata ela. Brincadeira. Estou brincando, só pensei alto. E que muitas das vezes é nítido que ele se aproxima somente para bajulação ou visando interesse em um cargo e liderança. Líder, fique em paz com isso. Você não levanta ninguém por proximidade, você não levanta ninguém por bajulação. Eu só acho que o bajulador e o que se aproxima com esse interesse, ele sempre vai ficar no mesmo lugar. E talvez um dia ele perceba que o método que ele está usando não é o melhor método. Então, nós como líderes, nós não ficamos tipo, falou, para de bajular. Não, é uma decisão dele, não é o espírito que nós pedimos, mas dentro dos critérios para ele ser levantado, não será. Eu só acho que quem tem esse espírito, essa atitude vai ficar ali, um eterno LT. Tem uns irmãos que são eternos LTs, eles ficam 3 anos como líder em treinamento, falam, mas está treinando o quê, rapaz? Você está treinando tanto, é igual o jogador que fica aquecendo, acaba o jogo e ele vai para o vestiário frustrado, né? 1 ano é o seu trilho, se você tiver com o espírito correto, você vai provavelmente liderar. Então você como líder, ore pelo irmão, para ele ter revelação, mas você não vai levantar ninguém com esse espírito, amém? Porque lembra de uma coisa, eu sempre falo para os irmãos, alguns irmãos falam, esse líder me dá muito trabalho. Eu sempre pergunto, quem levantou? Né? Porque se você levantou, dê conta disso. Então não levante ninguém. A Bíblia diz, não impõe a mão em ninguém precipitadamente. Se você levantou, você vai ter que ajustar. O encargo é seu. Amém? Eita Deus, ué. Pastor, pensando no estágio da comunhão, podemos criar momentos de comunhão fora da célula? Deve. E esses momentos podem ser de forma individual ou devem ser sempre em conjunto com todos os irmãos? Analisa cada caso, não tem uma regra. Irmãos mais tímidos têm uma certa dificuldade de grupo, então você precisa ter expertise com isso. Você olha irmãos, que quando ele vai para a roda, assim, com umas 5 pessoas, ele fica num canto isolado. Então eu te aconselho a ter alguns momentos com ele, com a pessoa, lógico que não for do mesmo sexo oposto, né? Tenha momentos de proximidade com ele, sempre levando a sua comunhão individual com intencionalidade para conectar ele no grupo. Entendeu? Você só precisa ter um raciocínio do que eu estou fazendo. Porque, por exemplo, o irmão que tem dificuldade, que ele é tímido, muitas vezes ele vai te manipular, porque ele quer ter um líderzinho de chaveiro para ele. Eles são assim, alguns, né? Não todos. Então, se você não tiver intencionalidade, ele sempre vai ficar te drenando, porque ele vai querer só um momento especial com você. Irmãos, nós somos chamados para andar num corpo, amém? Nós somos membros de um corpo, então se nós somos membros, precisamos nos conectar com os outros membros. Não tire esse foco, ajuste com o irmão 1, 2, na 3ª vez, você já está levando ele para o grupo. Glória a Deus. Lembra, a sabedoria tem que ser sua. Você que tem que perceber e saber o que você está fazendo. Não é o liderado. A ovelha nunca sabe para onde ela está indo. Você precisa saber onde você está levando ele. Glória a Deus. Em relação aos estágios de comunhão, edificação, serviço e multiplicação, devo fazer esse acompanhamento de forma individual? Não, isso você leva a célula. É a célula inteira que você vai dar a toada disso. Deixa eu só te explicar uma coisa. Quando você insere a pessoa num ambiente e que você vai ser intencional em uma atitude sua, todo mundo vai ser atingido. Confia nisso. Você não precisa trabalhar de forma individual. Mas, por exemplo, quando eu quero liberar uma identidade para você, uma revelação a respeito de algo, eu separo 8 cultos e ministro só sobre esse assunto. Todos os assuntos se conectando na onde o que eu quero transmitir para você. Você nem percebe, mas no final de 8 cultos, você liberou uma atitude, você começa a andar daquela forma.
É isso que você vai fazer na sua célula. Comunhão, você vai fazer 3 meses ali de comunhão. Percebe sua célula, de repente sua célula em 2 meses, os caras estão se amando assim, conectadaço. Uau, deu certo. Amém? Agora, avaliação de 1 mês é pouco. 2 meses, você tem certeza. Pô, os irmãos estão conectados mesmo. Os irmãos tudo fazem junto, respondem junto, ninguém fica para trás. Está todo mundo no mesmo ambiente. Legal, funcionou. Preciso levar para o 3º mês? Avalia você. Por quê? Porque você pode ganhar tempo para o próximo passo. Você pode ganhar mais tempo no quê? No tratar dele, na edificação dele ali, no cuidado com ele. Talvez você vai gastar mais tempo cuidando dos irmãos. Então você articula isso. A fórmula que eu dei ali, 3 meses para cada um, não é para você ser um Caxias, falar, vou fazer 3 meses agora, virar. Não. Dentro de 3 meses, está ok. Mais que 3 meses, eu acho que não faz sentido. Menos pode ser? Pode, mas você percebe isso. Amém? Olha o microfone lá para o Jefferson. Vamos lá. Aí é a hora de você ativar provavelmente um LT para colar nele. Muito boa pergunta, Jefferson. Nós não mudamos células por causa de visitante. Eu quero repetir isso para você. Nós não mudamos a célula por causa de visitante. Tem líder que fica tentado. Veio um visitante, ele é incrédulo, e aí ele quer pregar uma mensagem evangelística. Está errado, você precisa alimentar a mesa dos filhos. Você tem 10 filhos, 12 filhos com você. Jesus, um dia, uma mulher chegou e falou, me dá comida para o meu filho? Ele falou, não, é justo eu tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Lembra disso? Parece duro. Jesus tinha clareza quem era filho. Filho se alimenta primeiro. Se alimenta sua célula. Depois, pega o contato do visitante, vai lá na casa dele. Se tiver uma oportunidade no final da célula, na hora de orar ali no ambiente, no final de oração, entrega uma palavra de conhecimento para ele, aí você chapa Jesus na testa dele. Mas você conduzir a célula inteira para ganhar o cara, você não entendeu o que você está fazendo. Você perdeu um dia de edificação. Você deixou 12 com fome para dar comida para um que você nem sabe se vai voltar. Você só foi lá para comer uma marmita e ir embora. Então, tenha clareza do que você está fazendo. Não amolde sua célula para isso. Agora, repetindo o que eu falei para o Jefferson, conecta o líder em treinamento para aproximar do visitante, para acompanhar ele, levar ele para o encontro, lembra? Tudo é um encontro. Por que eu ficava com ansiedade, ou melhor, com anseio, de ter encontro todo mês? Para que quando o visitante chegasse na célula, 20 dias ele já estava dentro do encontro, já sendo liberto. Por isso que eu tenho o anseio de fazer um encontro por mês ou 2 encontros por mês. É para não perder o time desse cara, entendeu? Eu já quero conectar no encontro, já quero, se tiver capeta, nós já expulsa, o cara já batiza, já define que vai andar com a gente, para a gente não perder tempo com gente que não quer isso, entendeu? Então você não desgasta. Amém, irmãos? Se você quiser perguntar a alguém, erguer a mão, os irmãos levam para você, aproveitando o gancho das perguntas. Célula. E aí a célula levou lá 2, 3 compromissos desses irmãos que eram. Nesse momento, então, o LT, ele cuida desses caras, e aí eles continuam o processo desde o início. Começa a ajustar o estágio encurtado, que você não vai ter tempo de fazer todo o processo desde o início. Mas o que eu considero importante que você deva fazer? Trabalha pelo menos a comunhão. Cola esse cara na célula. Galera, lembra de uma coisa? Quando você veio para o prédio, quando você se converteu, eu sei que tem os espirituais, os fogo e glória, que você veio muito por causa de Jesus, mas a grande maioria das pessoas tem uma experiência com Cristo, mas ela se identifica com pessoas. Você vai olhar para alguém e falar, gostei daquele cara. A menina vai olhar e falar, gostei daquela moça. Cara, queria fazer amizade com ela, queria participar junto da vida. As pessoas se conectam em pessoas. Por isso que eu falo, conecta no cara. Põe alguém para conectar nele. Coloca seu LT,
ou você como líder, ou um outro irmão, de repente você quer despertar o ministério no irmão, essa é a oportunidade. Põe alguém que você confia para acompanhar a pessoa, alguém que é equilibrado, alguém que é cheio do Espírito, alguém que vai ensinar um caminho espiritual para o cara. Põe ele para andar junto, você não vai ter tempo de cuidar de todo mundo. Amém, irmãos? Você já entendeu isso? Porque você como líder, qual é o seu foco? Gerar outro? Pronto, você entendeu. Então você não vai ter tempo de cuidar de todo mundo, você não vai gerar 3 líderes de uma vez só, talvez sim, mas é muito fora do comum. O comum é gerar 1 líder por ano. Você fica feliz por gerar 1 líder por ano? Cara, se você fizer isso, bonitinho, redondinho, sua rede vai crescer demais, você não precisa de se desesperar, deixa Deus dar o crescimento, só segue a linha. Amém? Respondi? Vamos lá. Pastor, momento de discipulado, desenvolvimento de liderança, entre o líder, homem, e a liderada mulher, LT, ou qualquer que almeja liderança, é aconselhado ter, irmãos? Nós discipulamos homens, discipulam mulheres? Mulheres discipulam homens? Ou seria mais saudável que ele conversasse com a discipuladora, que ela conversasse? Irmãs, vamos lá. Acho que eu... Cara, se você é um homem, só se você não gostar de mulher, você não tem problema de acompanhar uma mulher. Mulher, só se você não gostar de um homem, que você não vai ter problema de andar com um homem. Porque Deus criou para ser atraído. O que você vai fazer com isso? Você não lida com isso. Põe isso na sua cabeça. Você não lida com isso. Então, se você é um líder que fica aconselhando liderada, você não quer aconselhar, desculpa, irmão, eu falo isso para você abertamente. Abertamente, sem medo. Pastor, você está duvidando do meu caráter? Estou. Estou. E estou sendo honesto com você, porque é por experiência, é por amostragem. Todos os pastores que andam de maneira próxima a uma liderada vai cair cedo ou tarde, e talvez ele não caia literal no pecado, ele não tenha relação, mas e o que ele constrói no coração dele, na mente dele? Como que você vai lidar com isso? Então, irmãos, é simples, não existe isso. E aí, que eu quero falar para você, aonde eu fico tão feliz da gente ter tomado a decisão das irmãs liderarem as células de crianças, as kids, e feliz que elas vão participar de uma célula como membros, ou melhor, como ministras de Deus infiltradas dentro das células, porque elas vão poder ser a voz do aconselhamento das outras meninas que antes só tinha o cara lá, não tinha gente madura. Agora não, agora eu vou ter um exército de mulheres maduras, jovens maduras que andam consagradas, que vão ser um bom exemplo do que é ser uma mulher consagrada, mesmo solteira, para as que estão chegando. Para mim é lindo, eu resolvo um problema gigantesco, porque agora toda célula vai ter uma referência de uma boa líder que estava liderando célula de jovem, que vai ser uma referência espetacular para as outras meninas. Para mim é vida, eu fiquei muito feliz, porque eu estou construindo isso, então para mim é muito importante, percebe? Então quando elas saíram da liderança, e elas escolheram uma célula para participar, cara, a célula só vai ganhar. As mulheres que chegarem, as novas convertidas, vão estar lá com as meninas fera em Deus. Amém? Respondi a pergunta, né? Então não tem aconselhamento. Outra coisa que eu te falo, líder, todas as irmãs que me procuram, eu peço para falar com a pastora. E se eu precisar atender, ela vai junto comigo. Eu não vou sozinho. Não vou. Entendeu? A maioria das vezes eu falo, conversa com a pastora, nem troca ideia. Se me acessar 4, 5 vezes no WhatsApp com algumas conversas que eu já julgo meio esquisita, eu já dou seta. Então, não faça isso, você vai arrumar problema. Amém, irmãos? Caso eu tenha passado por uma dessas etapas sem ter aprendido direito, como faço para aprender da forma correta? É isso. Decore a visão, estude a visão e peça ajuda para o seu líder.
Se ele não souber te responder, está tudo certo. De novo, que eu quero dizer que está tudo certo. É um péssimo líder, não. Você tem um discipulador que entende a visão. Então, você sempre tem alguém que recorrer. Amém, meus irmãos? Então, só você entender o processo. Considerando meu trabalho como ministra na edificação, ganhar, consolidar e tal. O que fazer quando recebo novas crianças na célula? E já tenho crianças em desenvolvimento mais avançado. É o mesmo raciocínio, né? O mesmo raciocínio, lembra que eu te falei? Nós não mudamos a célula por causa de alguém que está chegando. Quem chega se enquadra naquilo que a célula já está produzindo. Amém, irmãos? Fique em paz, ele não vai perder nada. Eu sei que a gente é zeloso, eu gosto disso, é zelo, para ninguém ficar destoado dos outros, mas o legal quando você tem a oportunidade de não ser filho único, é que o filho mais novo sempre cresce mais rápido, porque tem um mais velho. Quem é filho aqui, caçula, que tem irmão mais velho, igual eu, que tem minha irmã com 10 anos mais velha que eu, você aprende a desenvolver mais rápido, você cresce mais rápido. Amém? Então, é brincadeira, só 3 anos, é só para ela ficar brava. Só para zoar. É que é a irmã mais velha, né? Você não pode perder a oportunidade, nem na edificação. Entendeu? Então, quando você tem um irmão mais velho, você cresce mais rápido. Quantos concordam com isso? A célula é a mesma coisa. Se ele entrar numa célula que todo mundo é maduro, ele vai ficar maduro mais rápido. Ele já vai entender o que é ser um crente cheio do Espírito. Pastor, no que tange o momento de discipulado, eu, como líder, valorizo demais esses momentos. Mas o que fazer quando a abençoada da ovelha... Sentiu? Não tem esse interesse, também não dá abertura. Ela é ovelha. Ela só é ovelha. Coração e cabeça. Só não é madura. Você consegue ficar claro com isso? Todos foram chamados para ser líder? Todos vão decidir isso? Trate ela como ovelha. Pronto. Simples. Você não precisa estressar com as pessoas. Nós não obrigamos ninguém a fazer. Agora, já deixa com ele. Agora, de fato, vai acontecer 2 coisas. Se a célula inteira valoriza esses momentos de treinamento, uma hora a ficha dela vai cair. Se não cair, quando multiplicar, ela tem a segunda oportunidade de cair a ficha. Se multiplicar a 3ª vez e ela não cair a ficha, provavelmente ela vai cair fora. Ela não vai conseguir ficar num ambiente. Porque você não consegue ficar num ambiente que só você é diferente. Chega uma hora que vai ficar desconfortável. Seja 2 anos ou 3 anos, uma hora ele vai desanimar e sair fora. Faz parte. Amém, irmãos? Pastor, existe discipulado, o líder de célula para os seus liderados? É um discipulador com os líderes. O trabalho do discipulado, que a gente chama do líder de célula, obrigado, pastor, ótima pergunta, é dentro da estrutura da visão. Você discipula aplicando a visão como líder. Quando chegar lá no estágio do final do envio, próximo dele, você começa a clarificar para ele. Mas você não pode ignorar uma coisa: esse cara já passou pelo encontro, foi consolidado, fez maturidade e já está cursando CTL, você concorda? Então ele não está vindo de um ambiente que, uau, não sei nada, sou leigo. Não, ele está tendo conteúdo. Depois, qual é o seu papel? Relembrá-lo e conectar. E aí, que eu falo que é bom quando o líder tem clareza do que ele está fazendo, porque aí você é assertivo. Você vai olhar para ele e falar: lembra aquele dia na célula que eu pedi para você fazer tal coisa? Aí ele vai falar: lembro. Então, naquele dia eu estava te treinando dentro desse pilar aqui, para você desenvolver essa área. Viu que quando você sabe o que você está fazendo, você não faz coisas sem ser intencionais? O problema é quando você não sabe o que está fazendo. E aí você não consegue dar a didática para ele, porque, bom, se eu não sei para onde eu estou te levando, eu posso fazer coisas sem intenção nenhuma. Seja intencional em tudo que você faz, e seja intencional dentro dos 5 pilares. Amém, irmãos? Respondeu, pastor? Então, discipulado, que nós chamamos de discipulado, é de discipulador para com o líder. Mas andar junto é uma maneira de discipular?
É que aí a gente vai ficar muito na termologia, vão ter que ajustar muito para explicar. Mas o seu papel, o seu foco é treinar um outro líder. É isso que você vai fazer dentro da sua célula. O líder, quando ele começa a trazer muita célula e ficar dando muito alimento, você não entendeu onde você está. Você não entendeu onde você está. Até discipulador. Os discipuladores, a maioria das vezes, eles também ficam com desejo de fazer o trabalho de um pastor de rede. Eu entendo. Eu acho que é ok, você tem que almejar mesmo fazer isso. Mas você concorda que se você... O que eu transmito para você, se você pegar hoje aqui, eu te ensinei alguma coisa que você não ouviu do pastor Abel aqui? Alguma coisa que eu falei foi fora do que nós ouvimos há 3 anos consecutivamente? Não. Esse é o nosso padrão de discipular. Eu não fico gerando coisas em mim. Eu olho para o meu líder. O meu pastor ensinou isso aqui para os líderes. Eu pego aquele ensino e conecto na realidade dos jovens. Palavra, irmão, só linguajar. A estrutura é a mesma, não inventa a roda. Amém? Quando nós fomos fazer a transição, fui no meu pastor e disse, sinto no meu espírito que nós precisamos transicionar. Ele falou, percebo a mesma coisa, vamos avançar. Então, a transição foi alinhada com o meu pastor. Eu não dou um alimento para vocês que eu acho que você precisa, porque o meu pastor, ou o pastor da igreja não dá. Não, pelo contrário. Todas as minhas palavras, se você pegar a palavra de domingo, ela é quase a mesma coisa. Eu não ministro fora do que o meu pastor ministra. Eu entendi o meu papel. O meu papel é pegar o alimento que ele me dá, eu mastigar, entregar um pouquinho mais mastigado. Você, como discipulador, pegar o que eu te passo, mastiga um pouquinho mais e dá para os seus líderes. Pronto. Você, como líder de célula, ensina ele a ser líder, que é a única coisa que você tem que fazer. Você não tem que discipular, você não tem que se preocupar com isso, não é o seu encargo. Quando você faz isso, você se distrai, não faz o que precisa ser feito e não gera um líder, você gera alguma coisa parecida com um líder. Amém? Eu estou com a cabeça baixa, se alguém perguntar, só grita aí, tá? No caminho da edificação, do ganhar, ao enviar, eu posso fazer isso com mais de uma pessoa simultaneamente? Ué, pode, ué. É o que eu te disse. O ideal, o normal é que você gere um líder. Se você tiver uma boa aventurança do Espírito, se tiver 2 líderes, parabéns. Glória a Deus pela sua vida. Uns foram entregues um talento, outros 2, outros 5. Glória a Deus. Mas não seja alguém que é motivado por números. É só isso que eu quero que você cuide do seu coração. Porque talvez você acelera processos para ter resultados rápidos. É uma benção você virar discipulador com, talvez aí, 1 ano e meio, 2 anos. É uma benção. Só que é um problema. Coisas crescem demais. Uma coisa é você gerar líder, outra coisa é você apacentar 8, 9 líderes. 8, 9 líderes, eu estou falando de 120 pessoas para você gerenciar conflito e problema. Cuidado. Cuidado com o que você deseja. É bastante volume, é bastante pressão, e eu acredito que em 2, 3 anos você vai ficar melhor preparado do que acelerar os tempos, depois, largar a mão da sua vida, não edificar mais nada, não cuidar da vida pessoal. Eu acho que é bem arriscado. Você só larga tudo quando Deus mandar você largar. Não é porque você acumulou trabalho, tá, querido? Não erra nisso. Você só abandona tudo quando Jesus falar, larga tudo e vem. Só que você tem toda a estrutura montada para você. O Senhor já te deu recurso, te deu comida, te deu casa, você não vai passar necessidade, não vai morar debaixo da ponte, não vai ter conta atrasada, pode ficar em paz. Se Ele te chamou, Ele bancou. Amém? Sem emoção. Agora, o problema é que muitos irmãos aceleram demais, querem a posição demais, não têm a estrutura pronta, não têm a validação do Senhor, aí, meu filho, aí você vai sofrer. E talvez vai queimar etapas importantes na sua vida. Durante o processo de edificação, teremos perdas. Sim. O que o Senhor aconselha aos líderes em relação a isso? O que consideramos perdas aqui? Se for uma pessoa, faz parte. 2, faz parte. Metade da célula, vigia. Tem alguma coisa acontecendo. Vigia por quê? Porque talvez você descansou demais e não ficou atento com o espírito de divisão dentro da sua célula. O que acontece?
entra um querido irmão, e eu vou te falar os diagnósticos do que acontece de desvios em célula de jovens, na maioria das vezes, tá? Namoro. Namoro é o veneno. É o veneno. Porque o irmão, ele já sabe a nossa posição. Como ele sabe a nossa posição, ele vai começar a inflamar nas laterais. Ah, mas eu não acho que é assim, eu não concordo. Aí ele começa aqui. Aí ele pega um que acabou de entrar, um novo convertido, fraco na fé ainda, e já contamina o coração dele. Contamina mais o coração de 2, arruma uma para pegar o outro, pronto, ele já tem um trio ali de 6. 3 parzinhos. Ele quebrou a célula no meio. Amém, irmãos? Qual que é o nosso papel como líder? Estar orando constantemente e percebendo. Você, quando você lidera, você vai perceber quando a sua ovelha está começando a ficar meio espinhosa. Quando ela foge das comunhões, quando ela desaparece dos discipulados, dos treinamentos, dos cultos, desculpinha esfarrapada, já foi. Pode procurar que tem o príncipe ali do cavalo caído ali. Tem, ué. E os irmãos, a mesma coisa, tem a princesinha sem o dente. Fica tranquilo. Ué. Vai por mim, é natural. Quer perguntar, filho? Não? Ah, tá. É natural. Então, seja alguém que percebe sua célula. Por isso, aonde você vai ganhar expertise para conhecer as pessoas? Conta para mim. Na célula. Em qual fase? Comunhão. Viu como é bom ter comunhão? Aí você sabe quando o irmão está estranho. Falando, esse cara está estranho. Aí você fala, está acontecendo alguma coisa? Eles vão negar. Mas aí, muitas coisas, quando ele nega, você não está tentando muito resolver ele, tá? Você está tentando resolver em volta, para ele não estragar em volta. Se ele quer estragar a própria vida dele, deixa estragar. O que você tem que zelar é pela sua célula. Amém? Pastor, como um líder homem pode consolidar a liderada? Não pode. Não pode. Não pode. Irmãos, podem consolidar mulheres? Não. Pronto, não pode. E se estiver acontecendo? Fala para o discipulador dele pegar ele. Repreenda-o. Na cara dura. Olha para ele e fala assim, seu carnal. Fala para ele, seu safado. Pode falar. Você está me chamando de safado? Tô, o pastor mandou. Safado. Pronto. Para as irmãs você não fala isso. Você olha para ela e fala, suave. Benção. Mas para os irmãos pode falar, seu safado. Quer perguntar? Eu quero lembrar que o pastor Paulo Shein falava. Ô, pastor. Sim, senhor. Eita. Eu queria perguntar o seguinte, como é que o membro que ele quer ser treinado, ele quer ser lapidado, vamos dizer, ele pode se aproximar ou pedir isso, ou falar para o líder, eu quero isso. Tipo assim, estou com sede, eu quero ir para esse caminho. Como é que um membro tem que buscar isso para com o líder, entendeu? Desse jeito que você está falando, João. Olha só, foi legal a pergunta do João, porque ele tem 2 viés. Você já percebeu quando pessoas estão sendo batizadas, sempre crianças abaixo de 12 anos querem se batizar? Você já percebeu isso? Aí sempre os pais me ligam, pastor, sabe o que é? Está todo mundo batizando, mas meu filho tem 11 anos, ele também queria. Eu falei, porque criança sempre quer o que ele não está pronto. E é normal. A imaturidade te leva a desejar coisas que você não está pronto para assumir. Só que, da mesma forma, isso é bom, se você for um líder que aproveita disso. Então, qual é o proveito que você vai tirar dessa situação? Fala, irmão, que bênção que você quer liderar. Nossa, fico feliz, eu acho que é isso mesmo. Glória a Deus. Então, eu preciso que você faça algo. Se conecte aqui, dessa forma, assim, dentro do estágio que você está vivendo, é comunhão. Pô, se relaciona com os irmãos, vive sua vida de célula. Se é a parte de edificação, cara, abre seu coração, vamos resolver essas coisas na sua vida que talvez está ruim. Se é a parte ela é de serviço, então está na hora de você começar. Você me ajuda nas orações, deixa eu ver se eu orar e tal. Traz o cara perto.
Mas quem dá o tempo é você. Você que precisa saber qual o estágio que ele está, qual a maturidade que ele está, e no tempo certo, você levanta ele. Porque nós precisamos de gente com coração. Você concorda, irmãos? Pô, a primeira coisa eu quero desejar, velho. É benção quando os irmãos olham para mim e falam, quero ser pastor. Eu falo, aleluia. Eu falo, não, você não está pronto, sai daqui. Não, eu falo, que bênção. Só que eu sei o que ele precisa fazer, ele não sabe. Você que sabe, conecta ele no caminho certo, no tempo certo, no estágio certo. E em nome de Jesus ele vai se tornar um grande líder, amém, irmãos? Nunca despreze a vontade de ninguém. Não despreze, você já sabe, irmãos. Eu quero que todo mundo erguesse a mão, eu quero liderar. Me envia, vamos plantar uma igreja em Mato Grosso do Sul, aleluia. O que eu quero ouvir é isso. Agora, qual é o tempo que isso vai acontecer? Processos, amém? São das meninas. Na minha célula não tem nenhuma mulher que já esteja consolidada. Eu tenho duas irmãs que já estão conosco e a consolidação está parada. Estou sem retorno aqui. Não, acho que você deve orar para uma mulher, chegar lá, as irmãs, aleluia, mas envia para outra líder. Chegou onde eu queria. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sabia que ia cutucar onde precisava. Vou fazer só uma pergunta. A ovelha das suas celas são de quem? É dele mesmo? Porque se for dele, você não tem essa crise. Agora, é sério, irmãos, facilitem a caminhada das ovelhas. Tenha coração de você levar alguém para o encontro, mas que mora do ladinho da célula do outro irmão que não é a sua. E nem da sua rede de discipulado. Tenha coração. Imagina perder uma alma por causa de ganância, de ter número na sua célula e fazer esse irmão andar 20 quilômetros toda quarta-feira e ele não conseguir mais ir na sua célula. E ele desviar por causa disso. Mas tinha uma célula a 1000 metros da casa dele, mas não era da sua rede. Não tem esse coração, irmãos. Nós servimos ao Senhor aqui. Amém? Aí eu vou te dar mais um indício poderoso para você agora. Eu creio no poder da oferta e da multiplicação. Você crê? Amém. Oferta pessoas para outra célula. Vamos ver qual que vai ser a retribuição do Senhor para a sua. Está perdendo a oportunidade, hein? Entrega um, Deus te manda 5. Você tem fé para receber? Amém. Pronto, Mas encaminha para uma discipuladora fazer isso. Como que é? Um casal. Um casal você pode ser consolidado por um homem, desde que o casal faça junto. Consolidação. Tratamento separado. Coisas específicas de mulher. Se você talvez não tenha discipulador ali, que eu acho que você vai ter, caminha para pastor, ué. Beleza? Ninguém fica sozinho. O que deve ser feito... Ixi, estourei o tempo, hein? O que deve ser feito quando o LT ou alguém que você quer incentivar a ser líder não te identifica como líder? Então não indica, mano. O que deve ser feito quando um LT ou alguém que você quer incentivar a ser líder não te identifica como um líder? Você vai levantar um Judas, filhão. Você vai ter problema. Alguma coisa, não identificamos a sua ligação. Já você vai ter problema. Mas assim, se alguém não te identifica e você tem clareza disso e certeza e não presunção, porque uma coisa você não pode presumir coisas, tá, irmão?
Isso também é grave, tá? Muitas vezes fala, esse cara não vai com a minha cara, é só porque ele não te dá beijinho? Talvez ele não goste de beijar, ué. Não, é sério, porque tem gente que é mais afetivo, mais calorosa, tem gente que não é. Agora, se você avaliar porque 4, 5 fica pulando no seu colo, e esse só te dá a paz do Senhor, você acha que ele não te considera como líder, talvez, aí precisa entender qual é a sua leitura sobre isso. Agora, se ele olha para você claramente e fala, cara, não te reconheço como líder, aí nessa hora você olha para ele claramente e fala, irmão, está tudo bem, pode procurar um outro discipulado, eu vou te ajudar a encontrar. Para onde você quer ir? Está tudo certo, você não precisa, ninguém é obrigado a caminhar com ninguém, irmãos. Põe isso na sua cabeça. Se alguém não te recebe como você foi enviado, quem está perdendo é quem não te recebe, não é você. Acalma seu coração como isso. Quem perdeu a oportunidade de receber da sua unção foi ele que não te recebeu, não é você. Você continua sendo você. Você tem clareza da sua identidade? Beleza, deixa que vai em paz. Quando João Marcos não quis andar com Paulo, Paulo falou, vaza. Você não quer ir para onde eu estou indo? Sai fora. Vai embora. E ele mandou, Barnabé ficou com dozinho, foi atrás dele. Paulo falou, sai fora, vou andar com Silas quer andar comigo. Aí depois de 20 anos, João Marcos voltou, falou, agora vai, parou de ser menino, vem andar comigo. Agora você vai ser útil, porque você parou de ser criança. Vai acontecer com você, amém, irmãos? Tem gente que vai embora hoje, depois vai voltar a andar com você, ué. Você tem paz para isso? Você tem que ter coração de ovelha e cabeça de líder, você não pode ter cabeça de ovelha. Ovelha que é melindrosa, você não. Você é líder. Diga amém. Amém. Eita! Esse é de Deus. Ah, tá. Não, tem outras perguntas aqui. Como lidar com a ansiedade de querer fazer mais sem atropelar o tempo de Deus? Siga os processos. Esteja submisso à direção do seu líder. Amém, irmãos? Sua ansiedade acaba lembrando que você precisa ser enviado por alguém. Se alguém não está te enviando nesse momento, fique em paz. Glória a Deus. Eu vou mudar de discipulado. Vai ficar mais um ano para largar de ser mané, sentado. Aí você vai ficar mais um ano no limbo. Por que eu estou falando isso para você? Porque tem gente que fica mudando de discipulado por causa disso. Eu falo, cara, você não vê que você vai começar tudo de novo? Vai, ué. Se você não era um líder que não saiu de uma rede por causa de qualquer coisa que seja cabível, você vai voltar na estaca zero, irmão. Você não leva os membros. A célula não é sua. A célula é do discipulado. Que eu, como pastor, confiei para alguém cuidar. Não é de sua célula. Amém? Então tá bom. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui. Como eu posso trabalhar as 5 características de um líder de excelência nos homens da minha célula? Eu devo somente orar ou chegar neles e orar também? E conversar sobre esses certos aspectos? As 5 características do líder. Esse é um processo, quando você escolher alguém para levantar como seu LT, você vai começar a construir isso na vida dele. Na verdade, você não vai construir, você vai lapidar essas áreas. Deixa eu ser claro com o Johnny do que eu estou falando com ele. Vocês lembram assim características do líder? Então, beleza. Cheio do Espírito Santo, ensinável, tratável, transparente, submisso, beleza? Aí o que você vai fazer com o cara? Você vai levantar alguém que parece ter essas questões. Você concorda? Ué, se alguém nunca conversou com você, você vai levantar ele como LT? Não, não é transparente. Se alguém que você pediu para ele, sei lá, qualquer dia, você faz um pequeno teste. Você chega lá na cela e fala, mano, arruma as cadeiras para mim em V. E aí você chega lá, a cadeira está arrumada em círculo. Aí você fala, mano, mas eu não pedi para fazer em V. Aí você fala, mas eu achei melhor em círculo. É ensinável? É submisso? Então larga a mão. Entendeu? Então, pequenos testes. Testes bobos. Por isso que eu falo, você como líder, você tem que ser inteligente, faça testes. Avaliando os irmãos. Tem coisa que eu peço para os irmãos assim, parece bobo, mas não é bobo. Tudo que eu peço tem uma intencionalidade. Parece bobo, eu estou avaliando coisas. Simples assim.
Então você precisa ser sábio. Você vai crivando as 5 características no caminhar da sua célula. Durante 9 meses, você vai ter uma clareza se esse irmão está bem próximo. E lembrando, irmãos, das 5 características do líder, todos nós estamos em crescência e crescente evolução. Amém, irmãos? Aleluia. Não tem uma régua muito alta, mas também não muito baixa. Pastor, ainda nessa pergunta, até quando vale a pena investir, por exemplo, um ponto que ele está defasado? Por exemplo, ele não é ensinável. Até quando vale investir esforços nisso? Até ele permitir. É porque é assim, ó, Adriano, o que a gente precisa entender? Quando eu repito várias coisas para uma pessoa e ela não responde, ela é descartável? Não. Ela só não tem maturidade para responder. Então eu espero, porque eu estou em paz. O que acontece é que muitas vezes você como líder, não você, vocês como líder, nós como líder, colocamos muita expectativa numa pessoa só. E aí você não aceita que você escolheu errado, aí você fica louco, aí você quer pegar o cara e isso, desentortar ele na marra. E aí você começa a dar as pressões, que não precisa. O que é importante você sempre ter um no bolso. Um no bolso. Tem 2 lá na célula. Tem um que você olha e fala, caraca, esse aqui vai ser o bichão das nações. Mas tem um que você fala, esse aqui só vai ser o bichão aqui do bairro. E talvez Deus quer que você edifique o bichão do bairro, que vai virar o bichão das nações. A gente escolhe errado, mano, Deus não. Amém? Eu não era o primeiro, Quando eu fui levantado pastor, eu era o último. Olha que doido. Tem um irmão lá com a mão erguida lá. Um lá no fundo, depois um aqui. E o tempo está esgotando. A paz, pastor. Sim, senhor. A paz. Que isso? Queria perguntar, eu desejo ser líder um dia, como é que eu posso tratar meu líder sem querer bajular ele, mas querendo mostrar que eu quero honrar ele e que eu quero ter a responsabilidade de ter uma célula? Legal. A melhor forma de você honrar uma pessoa é se envolver com aquilo que ela edifica. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes quando você quer ser percebido, você inverte a ordem de prioridade, você começa a honrar demais a pessoa. Só a pessoa. Aí é bajulação. A maneira que você valoriza o que a pessoa está fazendo, constrói com ela. Seja um cara que está sempre na célula antes que ela comece, seja alguém que está compenetrado naquilo que está sendo edificado, seja alguém participativo, seja alguém o primeiro a responder o grupo de WhatsApp, seja o primeiro a ser um voluntário, seja o primeiro a estar entregue para querer servir, participar de todos os movimentos, conferências, capacitação e treinamento, seja alguém dessa forma. O seu líder vai olhar e falar, uau, esse irmão é precioso, hein? Vou investir nele. Desperta atenção, edificando o que ele edifica. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo que você não possa presentear pessoas, entendo o que eu estou dizendo, você deve presentear pessoas, mas seja percebido pelo encargo e pela obra, e não pela bajulação na pessoa. Amém? Meu pastor, então numa célula que ela acabou de multiplicar, começou de lá do zero. Eu como líder, eu vou ter meu primeiro líder em treinamento através ali do 9º mês de célula? Através do princípio da Eu edificação? sempre calculo que uma boa escolha acontece depois de 7 meses. Porque foi aquilo que eu falei, Otávio, hoje de manhã. Quem está com o coração para liderar sem segundas intenções de posição, cargo, prestígio, ele espera, mano. É o que eu sempre falo para vocês no Amor que Pensa. Quem de fato dá valor, se tiver que esperar alcançar 19 anos para começar uma corte, ele espera. Ah, não, mas se eu não começar agora eu vou perder. Não era seu, pô. Simples. Amém, irmãos? Fique em paz. O que é seu é seu. Se o irmão vai ser líder, ele espera 6 meses. Eu adoro o tempo do teste. Tem irmãos que eu faço ficar esperando um bom tempo. Ué, o Wesley chegou de Goiânia.
Eu olhei para ele e falei, você vai ficar de boa. Quanto tempo você ficou de boa? 7 meses, sem fazer nada. Nada. Não ficava me apurrinhando. Ficou de boa. Eu falei, entende a direção, percebe. Sempre perto, mas não ansioso. Amém, irmãos? Fiquem em paz. Alguém mais? Pastor, continuando a pergunta do Otávio, eu fiquei em dúvida. Porque, por exemplo, se uma célula multiplicou, vamos supor que ela tinha 2 ou 3 líderes de treinamento. E foi um desses líderes de treinamento com a pessoa que foi levantada. O líder de treinamento que foi levantado. O processo seria o mesmo? O líder de treinamento passaria o próximo ano por meio que reiniciaria? Desculpa, ficou confuso. Irmãos, põe um retorno para mim aqui, ó. Multiplicou. Vamos colocar que a célula tinha 3 líderes em treinamento. E multiplicou, e um desses líderes em treinamento foi com o que foi levantado. Um líder, 3 líderes em treinamento, um sobe para a liderança e leva um LT com ele. O outro LT fica na célula. O outro não importa, era só um exemplo. Ué, mas não tinha 3 só, rapaz. Ele foi arrebatado. Não, meu. Não, é porque eu... Não é, amor, é que você falou 3. Aí eu só queria saber onde está esse terceiro. Ficou na cela. Tá, ele ficou na cela. Ficou lá, tipo, membro, pá. Entendi. O que foi? Vamos supor que o Otávio está liderando e foi o Nicolas com o líder de treinamento dele. Legal. E aí, o Nicolas já era líder de treinamento. O que aconteceu com o Nicolas depois que o Otávio foi levantado, por exemplo, nessa situação? Tipo, ele reinicia, o Otávio treina ele até ele levantar e levantar outro, tipo, no meio do período? Entendeu? Entendi. Porque o senhor falou do processo de ali, mais ou menos no 9º mês, levantar um líder em treinamento para a célula que começou sem líder em treinamento. Mas e a célula que já tinha? Aí tem que conversar com o discipulador para entender o que aconteceu. Mas... É porque tem coisas que talvez não podem ser reveladas. Mas o que eu quero falar para você? Deixa eu responder com sabedoria aqui. A nossa posição na célula não define quem nós somos. Amém? Não define. Eu sou um LT, então agora eu não sou mais LT. Assim, desconstrói esse lugar do seu coração. Nós somos alguém importantes dentro da edificação da obra. Se considere assim. Por que eu estou falando para você? Porque hoje, onde a gente está, eu abri mão de uma posição. Mas não me diminuiu em nada diante de Deus, da minha realidade ministerial e da minha convicção do que eu fui chamado para fazer. Foi só um tempo, é uma transição de um tempo que eu não sei, pode durar minha vida inteira eu ser um pastor auxiliar, e eu estou muito feliz com isso. Mas eu entendo que muitas vezes o irmão fala, eu vou com LT agora, talvez eu não vou ser chamado de LT na célula. Faz muita diferença isso, assim, de verdade? Acho que as pessoas precisam avaliar isso. Faz diferença. Na prática. Leva o microfone para ela. Entendeu? Então, dessas coisas, muitas vezes a gente quer, mas por quê? Eu não sei. Tem coisas que o discipulador percebe que a gente, como líder, liderado, não percebe. Tem coisas que ainda não está claro, está duvidoso. Então, vamos aguardar o tempo. E eu sempre gosto desses tempos de espera. Sempre eu gosto. Porque Jesus era Deus e se fez homem. Quando a gente não consegue esperar 6 meses e está atrelado à posição de um cargo, a gente está longe de Jesus demais. Assim, se ofende mais os irmãos isso, eu acho perigoso. Amém? Então, eu respondi isso a pergunta? Não, eu vou perguntar. Não. Ela quis falar o seguinte.
Eu gosto desses irmãos que entendem o que os outros queriam falar. Não, eu tô brincando com você. É que o Kennedy falou, não, ele quis perguntar. Eu acho que eu tive a mesma dúvida que ela quando o senhor respondeu o Otávio. Quando o líder em treinamento, no caso, vamos dar o exemplo que ela deu, o Otávio e o Nicolas. O Otávio foi levantado como líder e o Nicolas LT. O Nicolas, ele estava em um estágio dentro daquela célula, vamos por lá, em edificação, em treinamento. Certo. Quando for essa célula multiplicada, ele permanece nesse mesmo estágio, ou ele vai para o próximo, ou ele volta do início? É que voltar do início, ninguém volta do início, é alguma coisa que construiu na autoliderança. Eu não posso desconsiderar a entrega do irmão. Então, eu vou usar esse exemplo. Vamos lá, que o Nicolas foi lá sem a posição de LT. Foi como um membro. Você concorda que uma célula que acabou de começar, o Nicolas vai estar 3 quilômetros na frente dos caras? Você concorda que daqui 6 meses não vai ter ninguém na mesma realidade espiritual que o Nicolas? Qual vai ser a consequência disso? Vai ser o Nicolas? Confere? Beleza. Então, esse tempo vai só testificar isso. Ah, mas no meio o Nicolas desanimou, ficou triste porque não foi considerado um LT. Agora, quando eu considero o Nicolas LT e ponho o foco no Nicolas como LT, usando o exemplo do Nicolas, nada a ver com o Nicolas, coloco lá o Josézinho como LT, eu trago a atenção da célula para um lugar que eu vou atrapalhar a minha edificação como líder, que eu não faria. Porque eu estou dando um recado. Vocês fazem o que vocês quiserem, daqui 1 ano é ele. Eu, na minha expertise, eu fico quieto. Nicolás, estamos juntos, conheço o seu caminhar, beleza? Mas no tempo certo a gente apresenta todo mundo que vai ser o LT. Por quê? Porque eu quero levantar mais gente. Se eu já cravo e falar assim, é o Neto é o cara da célula. Mano, eu já matei todo mundo, os caras já vão ficar aqui, Não sou eu, é o Neto. É isso que eu disse. Então, não precisa disso. Se você quiser falar com um cara, eu não sei se precisa, eu não falo, tá? Se um dia eu não falar com você, falar, o pastor... Não, eu só estou te testando. Eu sou honesto, eu testo demais. Testo bastante. Agora respondeu? Viu? Obrigado, que agora você entendeu o que ela estava querendo perguntar de fato, igual o Kennedy mesmo. Mais alguém, irmãos? Não? Então deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui, porque já estourou o tempo. Posto isso. Como Deus te chama para liderar? Não chama não, você decide. Era outra coisa, ele chamava os caras de outra coisa. Acho que era safado mesmo. Irmã, como saber se o meu desejo de liderar vem de chamado de Deus ou é apenas vontade pessoal? Vamos lá, Bíblia, me dá um versículo para falar. Se é vontade de Deus ou se é vontade pessoal? Vai, alguém que é bom de Bíblia aí. Me dá 2 versículos. Alguém arrisca? Chamado para liderar, me dá 2 versículos aí. Tá, então é uma ordem de Jesus. Escolheu pessoas? Falou geral? Beleza. Segunda coisa que ele falou, lá na carta de Timóteo, para te dar um pá. Quem faz o quê? Escolhe ou foi chamado? Quem escolhe o episcopado, grande escolha, faz. Então, a escolha de liderar é de quem? Irmãos? Pronto, é sua. Deus não vai falar, eu quero que você lidere. Ele já te chamou para isso, filho. Desde o dia que Jesus subiu, ele falou, vai. Você que está retardando o negócio. Ele já mandou você ir. Você que está segurando a onda. Amém, irmãos? Glória a Deus.